Aleluia. Eu creio que o Senhor quer nos afetar nessa noite. Por isso, se livre de tudo aquilo que pode te atrapalhar. Se livre. Você está na casa do Senhor. Você está na igreja do Deus vivo. É um bom momento para que Ele trabalhe na sua vida. Eu creio que o Senhor vai te pegar nessa noite. Boa noite, Poema. Vocês estão felizes? Profetiza na vida da pessoa que está do teu lado que Deus vai pegar ela, por gentileza. É hoje, hein? Isso. Vai profetizando aí. Você que não tomou o teu assento, pode ficar à vontade, tá? Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom. E eu estou sentindo uma presença assim tão doce nessa noite. O Senhor, Ele não é preso em uma caixa, no sentido de que Ele se manifesta somente de uma forma. São múltiplas formas da manifestação do poder de Deus. E eu creio que hoje é uma boa noite para que Ele nos afete. De verdade, meus amigos. Eu estou sentindo essa presença doce do Senhor. E eu não estou querendo sensacionalizar isso para você. Mas está palpável, sabe? E eu não posso me distrair nessa noite. Eu preciso literalmente me livrar de tudo aquilo que pode me afastar do que o Senhor tem para fazer. Nós vamos falar um pouco nessa noite a respeito do profeta Samuel. Quem já ouviu falar aqui a respeito de Samuel, levanta a mão aí, por gentileza. Que bom. Então eu preciso gastar só alguns poucos minutos. Mas nós também vamos falar um pouco a respeito de Eli, sacerdote de ofício que servia no tempo que Ana entrega Samuel no templo. E nós vamos falar a respeito dessa transição onde Deus estava rejeitando o ministério, o ofício sacerdotal de Eli, e estava estabelecendo Samuel. Era um tempo de transição, e eu creio que nós estamos vivendo um tempo de transição. Muita coisa vai mudar na sua vida a partir de hoje. Não é sensacionalismo do pregador. Eu creio no poder da palavra. E a palavra fala a respeito de uma transição. E se eu creio na palavra, é ela que norteia a minha vida nessa terra. O Instagram, o Facebook, as redes sociais não deveria ter tanta importância para a minha vida como a palavra do Senhor tem. Ou deveria ter. É a palavra do Senhor que norteia a minha vida. Então, quando a palavra do Senhor ela é liberada, eu preciso absorvê-la. Eu preciso crer naquilo que está sendo dito pela palavra, não pelo homem. Então era um tempo de transição onde Deus estava rejeitando o ministério de Eli, sacerdote de ofício na época, e estabelecendo Samuel. Eu creio que é um tempo para a nossa geração onde Deus vai levantar alguns Samuels. Deus vai levantar profeta, meu amigo. Deus vai levantar homem e mulher que tem compromisso, comprometimento com a sua palavra e com a sua obra. Em detrimento daqueles que não têm. Então Eli
Ele está sendo rejeitado, ele está sendo afastado, ele foi sentenciado pelo Senhor. O ministério dele não vai fazer mais sentido na terra. Deus não vai usar mais Eli, não vai usar mais a sua casa. E quando nós falamos de Eli, entenda, uma casa espiritual, uma casa sacerdotal. Eli tem os seus filhos, e os seus filhos não recebem mais da repreensão do Senhor, não aceitam mais a repreensão do Senhor. Então Deus fala com Eli, Deus fala com a sua família, com a sua casa, mas não há mais expectativa na voz de Deus, na voz do Senhor para a casa de Eli, para a família de Eli. Eu creio que o problema principal de Eli é que ele havia se acostumado com a presença do Senhor. Ele se acostumou com a presença do Senhor e com o seu ofício na casa do Senhor. E eu creio que é um alerta para nós, porque quantas vezes nós estamos acostumados com a presença de Deus? Quantas vezes nós estamos acostumados a servir o Senhor? Quantas vezes nós saímos de casa pensando assim, hoje eu chego 6, às 6h10 eu tenho que orar, alguém que serve nessa casa, às 6h15, 6h20 eu estou tomando meu posto, às 6h30 a galera está chegando na igreja, e eu já estou acostumado com isso, eu vivo isso todo domingo, eu estou acostumado. Eu sei que quando o Ellison prega de um jeito, quando o Rafael prega de outro jeito, quando o Gustavo prega, é desse jeito. E nós estamos acostumados e limitando a atuação de Deus no nosso meio. É muito perigoso porque Eli se acostumou com a presença e com o ofício sacerdotal. Eu não posso vir para a igreja, meus amigos, pensando que vai ser simplesmente mais uma noite. Eu não posso vir para a igreja pensando que eu sei tudo que vai acontecer na igreja, porque eu não sei. Pode ser que Deus opere muito nessa noite. Pode ser que não, eu não sei. Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor da igreja. Não tem um homem como Senhor da igreja. Existe um Jesus que morreu em uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia para me salvar e te salvar. Ele é o Senhor da igreja. Agora eu não posso vir para cá imaginando que eu já sei tudo, que eu já sei como que o Senhor vai fazer, eu já sei como que vai ser o culto, eu sei a hora que termina o culto, eu sei a hora que o pregador levanta a voz ou abaixa a voz, eu estou acostumado. Eli se acostumou com a presença de Deus e com o ofício sacerdotal. E existe um problema muito grande, porque era um tempo que Deus operava, era um tempo que Deus estava fazendo. Nós temos um período intertestamentário, entre Antigo Testamento e Novo Testamento, que a história diz que Deus ficou em silêncio. Mas nesse tempo Deus estava trabalhando, estava se apresentando. E existe um problema muito grande, um tempo de provisão, e um tempo onde Deus está fazendo. Existe uma tendência no nosso coração em sermos ingratos, porque Deus está fazendo. Então Deus está fazendo. Em um primeiro momento, uau, Deus está fazendo, que legal. Nossa, Deus fez mais uma noite, Deus fez mais um domingo. Nossa, Deus fez essa semana. Aí de uma certa forma, uma determinada ingratidão vai entrando no nosso coração e a gente já fica assim, Deus fez. Deus fez. Se você estuda o Antigo Testamento, você vai perceber que o povo que andou com Moisés andava durante o dia e tinha uma nuvem de glória durante o dia que os protegia do sol escaldante do deserto. Existia uma coluna de fogo durante a noite. Existia o maná. A presença de Deus era palpável, meu amigo. E é o povo que mais desvalorizou a presença de Deus no Antigo Testamento. Então, quando existe uma atuação do Senhor, quando existe uma provisão do Senhor, nós corremos o risco de sermos ingratos, porque eu estou meio que acostumado com a presença de Deus. Eu estou meio que acostumado com o trabalhar de Deus. Agora, uma frase que ficou no meu coração quando eu fui preparar essa palavra, que na verdade não foi nenhuma preparação, foi um momento de oração. Muitas vezes a escassez determina o valor de algo.
Então, se temos em abundância, é muito provável que não valorizemos. Mas se existe uma escassez, é muito provável que eu valorize. Então imagine, se você tem água em abundância, é muito provável que você nem valorize muito a água. Mas se a água falta, meu amigo, aí você fala, nossa, que valor que tem a água. Quem nunca na sua casa, lá pelas 9, 10 da noite, tudo ainda fazia sentido para você continuar vivo e de repente falta luz. Tudo fazia sentido, assim, você tinha um monte de projeto, de planejamento, acaba a luz, parece que a vida acabou. Acabou a luz, e agora? Não tem uma vela? Pega a vela, não tem uma vela. Imagina os nossos antepassados, né? E aí você dá valor à luz, faltou a luz, aí você dá valor. Na escassez você dá valor. A escassez muitas vezes determina o valor das coisas. Quem aqui na pandemia se sentiu privado do seu direito de ir e vir, mas até então não tinha noção do quão belo é você poder andar por aí, não é verdade? Mesmo sem dinheiro no bolso, eu só queria andar por aí, eu não posso, eu vou ser preso se eu sair, é ou não é? E aí você imagina assim, como é bom ser livre. Na escassez, é muito provável que exista valor verdadeiro nas coisas. E chega um tempo, dentro dessa transição, onde a palavra vai dizer, 1 Samuel capítulo de número 3, se você quiser acompanhar comigo. Agora é transição. A Bíblia diz que o jovem, 1 Samuel capítulo de número 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Observa o coração de Samuel, o homem que eu admiro no Antigo Testamento. Você que já ouviu a respeito das histórias de Samuel, um ministério incontestável, um camarada icônico. Samuel serve como profeta, serve como sacerdote, serviu como juiz. Talvez um dos ministérios mais completos do Antigo Testamento. Mas como que foi o início da vida de Samuel? A Bíblia diz que o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Samuel está no templo servindo. Qual que tem que ser o meu coração nesses dias? Um coração disposto a servir. Amém? E nós não estamos falando de um menino que tem muito tempo, de história, de trajetória. Nós estamos falando de um menino que está começando. E a Bíblia diz que ele servia. Eu preciso ter esse coração nesses dias, disposto a servir. Amém, meus amigos? Eu não sei em qual contexto você está inserido, mas o Senhor te chama para servir. Porém, muitas vezes nós pensamos somente no serviço dentro da casa do Senhor. Mas você serve o Senhor na tua casa também, sabia disso? É. No teu trabalho também. É. Né, Mateus? Me ajuda aí. Na tua casa também. É. Na escola também. É. E eu vou errar. Você vai errar. Queimou um chuveiro lá em casa esses dias, cara. Esses dias não. É uma história de alguns meses atrás, aí, sabe? O quarto da minha filha queimou o chuveiro. E aí eu preciso servir o Senhor na minha casa também, não é verdade? Quem concorda diz amém. Você também precisa servir o Senhor na sua casa, amém? E eu demorei alguns dias assim para trocar o chuveiro da Yasmin, assim, eu demorei 3 meses. Só? Eu não sei se na tua casa
é a fechadura da porta. Eu não sei se na tua casa é o portão, é alguma coisa no banheiro, é um vazamentinho, aquele vazamentinho que tu ignora, fala assim, é só um vazamentinho, amor. Arruma isso aí rapidinho, faz 1 ano. Você vai no banheiro, você vê aquele pinga-pinga, faz 1 ano. E aí a gente pensa muitas vezes que o servir é somente dentro da igreja, mas na tua casa você serve, você não deixa de ser servo lá dentro da tua casa. Você não deixa de ser servo lá no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, enfim, onde você está inserido. E o meu coração tem que ser um coração de serviço, sabe? Samuel servia ao Senhor perante Eli. Esse menino tinha disposição em servir, porque não basta falar que eu quero servir, eu preciso me apresentar e estar disposto a servir. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas que foram chamadas pelo Senhor, e com todo respeito, com muito carinho, dando desculpas muitas vezes, eu estou cansado, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer. Ei, Deus te chamou, é uma honra. Não dê desculpas. Sirva ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, vale a pena. Vale a pena, meu amigo. E contra esse sistema mundano, vale a pena, minha amiga, ser uma mulher valorosa dentro da tua casa. Vale a pena, meu amigo, ser um sacerdote no teu lar, trocar o chuveiro, trocar a torneira. Vale a pena, minha amiga, fazer massagem nos pés do teu marido. Os homens tinham que dar um... Vale a pena, minha amiga, fazer massagem nos pés do teu marido. Agora as mulheres, né, que eu não posso ficar mal com elas, né? Vale a pena, meus amigos, trocar o chuveiro de casa. Agora as mulheres... Não é com vocês, não tem nada a ver comigo essa história. Vale a pena, homens, fazer massagem na esposa. Olha Deus falando aí hoje, hein? Deus vai te honrar, varão valoroso. Essa prova vai acabar. Faz 2 meses, né? Fica entre nós. Ambiente seguro. Você ainda está feliz? Disposição para servir, o menino Samuel tinha. Porém, agora em um tempo de transição, onde as coisas vão mudar, o Senhor vai trazer escassez para que exista uma valorização em relação à sua presença, ao seu poder e à sua atuação. E nesse tempo de declínio do ministério de Eli, Samuel em seu livro vai dizer que a palavra do Senhor tinha muito valor naqueles dias. Vou pegar outra tradução, Gustavo. Primeiro Samuel, capítulo de número 3. A palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. E as visões não eram frequentes. E eu imagino o Senhor, então, agora eu vou trazer escassez, para que exista valorização naquilo que eu digo, naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. Já que o meu povo, aqueles que eu escolhi, não estão valorizando, então tá bom. Estou conjecturando, tá, gente? É como se o Senhor estivesse dizendo assim, agora eu me calo. Então Samuel vai dizer, a palavra do Senhor era rara naqueles dias. E as visões não eram frequentes. Agora eu quero trazer isso para a nossa geração, para o nosso contexto atual. Será que nós temos abundância em relação à palavra do Senhor? Ou será que nós temos meras informações? Porque muitas vezes nós estamos nas redes sociais e nós
enxergamos, encontramos um homem, uma mulher falando a respeito de Deus, e nós falamos assim, que palavra! E a gente abre o Instagram, é isso, a gente vai para uma rede social, é isso também. Enfim, a gente coloca num programa de televisão, tem alguém lá que a gente não sabe de onde saiu, mas está citando a Bíblia. E aí a gente julga muitas vezes que nós temos abundância nesses dias da palavra do Senhor. Eu creio nos 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Eu creio que tem muito homem e mulher de Deus nessa terra ainda, eu creio. Eu creio que uma boa parte está aqui. Eu ouvi o Leandro, até falei a respeito disso no período da manhã. Uma vez dizendo, até duvido. Ele falou assim, eu duvido. Você pensar em uma igreja, e não é preciosismo da parte dele, é verdade. Não é exclusivismo da parte dele, é verdade. O Leandro Barreto dizendo assim, eu duvido você pensar em uma outra igreja, como você pensa na Poema. Porque quando você pensa na Poema, e você pensa em um homem de Deus na Poema, você não tem uma referência apenas. Não é apenas uma referência. Tem diversas referências da nossa família espiritual. E aí às vezes você pensa em uma outra determinada igreja, só tem alguém que é referência, e ok. Eu não estou envolvido nesse contexto. A minha questão serve como alerta, porque muitas vezes nós estamos abrindo muitas coisas, muitas portas, e pensando que existe uma abundância na palavra do Senhor para as nossas vidas, que o Senhor está falando a todo momento através de alguém. Será que nós temos abundância da palavra, ou nós temos um excesso de informações? Eu preciso tomar muito cuidado com isso, porque eu posso te dizer, sem medo de errar, nessa família espiritual, você está em um ambiente seguro. As pessoas que ministram nesse altar, ou em qualquer altar da Poema, pode ouvir sem medo. Não são meras palavras, palavras irresponsáveis, não é isso, Gustavo? Você até me deu um feedback agora há pouco, a respeito do que ser dito, do que não ser dito, do que pode ser melhorado, do que, enfim... Não falamos a respeito daquilo que pensamos e acreditamos simplesmente de uma forma individual e independente. Homens e mulheres têm um temor verdadeiro no coração para pensar e dizer nessa casa. Pensar e dizer nessa casa. Nós temos um temor, e quando nós estamos conversando, a gente vai falar alguma coisa e muitas vezes a gente fala assim, eu não vou falar que é de Deus, eu acho. Eu uso muito isso, eu acho. Porque muitas vezes a gente coloca Deus num rolê que Ele não está. A gente coloca a palavra na boca de Deus. E aí eu fico preocupado quando nós olhamos para essa geração e nós pensamos assim, existe abundância de palavra do Senhor nessa geração. Eu não acredito nisso, meus amigos, vocês vão me desculpar. A Bíblia fala a respeito dos homens dos últimos dias. 2 Timóteo capítulo de número 3, versículo 1. Só para trazer uma base para essa ideia. E não ser simplesmente um pensamento do Rafael. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de amor, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também desses. Então cabe um alerta. Cabe um alerta. Eu faço parte da geração dos últimos dias. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Quem crê nisso? Então você precisa proteger a tua casa. Você precisa prestar muita atenção em quem você está ouvindo, quem está falando no teu coração, quem é voz para você, quem você elege para falar na sua vida. Você precisa prestar muita atenção nisso. Quem a sua esposa está ouvindo, quem o seu marido está ouvindo, quem os seus filhos estão ouvindo.
Eu estou envolvido, eu faço parte da geração dos últimos dias, então eu preciso estar atento a isso. O menino Samuel tinha disposição para servir. A palavra era rara. Eli, meus amigos, versículo de número 2. A Bíblia diz que sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, ora, os seus olhos começavam já a escurecer de modo que não podia ver. E Eli, agora é um projeto falido. Eli e a sua casa representam uma família espiritual caída. O Senhor não tem mais acesso ao coração de Eli, não tem mais acesso ao coração dos seus filhos. Meu Deus! Será que o Senhor ainda tem acesso ao meu coração? E sabe qual é a problemática dos filhos de Eli? Eles não recebiam mais a repreensão do Senhor. Será que nós queremos só ouvir a respeito de vitória? É muito provável que nós sejamos parecidos com a geração de Eli. Será que nós só queremos sentir a presença, o poder, arrepiar, e não queremos uma palavra que nos direcione nesses dias, que nos confronte nesses dias? A casa de Eli não queria mais saber disso, meus amigos. Essa casa representa uma família caída. Agora entenda uma coisa, errar é um problema. Não se arrepender é um problema maior. Vou repetir. Errar é um problema. Não se arrepender é um problema muito maior. A questão não é que Eli errou, a sua casa errou. A questão é que não existe mais arrependimento nessa casa. E eu gostaria que o Senhor nos batizasse nessa noite em arrependimento. Nos mergulhasse em arrependimento, um batismo, sabe? Ser mergulhado em arrependimento. Eu te disse que eu não fui preparar uma palavra. Eu voltava de BH, o Wellison me manda uma mensagem, estilo Wellison de ser. Ele diz assim, tu prega no domingo, fui, tchau. Assim. E aí eu cheguei em casa de BH na sexta-feira, minha família foi descansar, a Aline foi dormir, ela me viu, ficou tão emocionada. Quando ela viu que eu cheguei em casa, ficou tão emocionada. Foi dormir mais cedo. É porque ela não dorme quando eu não estou em casa. E aí o Ian foi dormir, a Yasmin foi dormir, e eu fiquei na sala de casa. E eu comecei a falar assim, Senhor, eu erro tanto, eu falho tanto. Tem tanta coisa para ser consertada na minha vida, Senhor. E não é um discurso demagogo para vocês, meus amigos. Não é um discurso para impactar vocês, minhas amigas. Eu erro tanto, eu falho tanto. Então na sexta eu fiquei na sala da minha casa falando com o Senhor. Senhor, eu erro demais, eu falho demais. Um outro dia o Wellison me disse assim, é louco, né, Rafa? Que muitas vezes a gente fica com um pecado lá de trás no nosso coração. A gente fica pensando assim, poxa, se eu pudesse voltar lá atrás, uma coisa que aconteceu há anos, sabe? Eu faria diferente, eu mudaria, isso não aconteceria. Mas muitas vezes as coisas que estão acontecendo no presente não nos afetam. Os pecados que estão ao nosso redor hoje não nos afetam. Mas a gente pensa numa questão lá do passado, num pecado lá do passado. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes é o inimigo te acusando e te impulsionando para pecar mais. Porque não é engraçado? Aí você pensa numa questão do passado, onde Jesus já te perdoou. Talvez o Senhor vai te libertar disso nessa noite. Talvez você pense muito no passado, em coisas que aconteceram lá atrás, em coisas que você fez. E você talvez pense, não, eu gostaria de voltar lá atrás para consertar isso. Ei, você já foi perdoado pelo Senhor. O Senhor te perdoou. Isso foi lançado num mar de esquecimento, acabou, chega, acabou. Você está perdoado, você está livre, você pode andar com liberdade nessa terra. O Senhor, Ele não vai ficar te questionando assim, lembra daquele erro, lembra daquela falha. Ei, quem faz isso é o diabo. Quer te levar lá para trás, quer fazer você ficar pensando nas coisas que aconteceram lá atrás. Aí no que provavelmente esteja acontecendo hoje, ele não está ligando para isso, ele não vai te acusar disso.
porque Ele quer que tu continue nisso. Mas nessa noite, toda a prisão que o pecado pode estar causando na minha vida e na tua vida, que caia por terra, na autoridade do nome de Jesus. E que possamos mergulhar em um arrependimento verdadeiro. Eu falava, Senhor, eu tenho tanta coisa ruim, eu tenho tanta coisa mal, eu às vezes fico pesaroso em relação às coisas que aconteceram lá atrás, mas as coisas que estão acontecendo agora não me pesam, não me inclinam para uma mudança. Senhor, me ajude, Senhor. Eu sou homem, eu sou falho, eu sou de carne, sujeito às mesmas paixões que vocês. Todos nós que subimos aqui somos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas inclinações pecaminosas. Se Paulo disse assim, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus em Cristo Jesus, em um piscar de olhos seremos transformados, mas ainda estamos nesse tabernáculo terreno, e se Paulo diz que ele erra o alvo, imagina eu e você. A questão não é simplesmente errar o alvo, errar é um problema, não se arrepender é um problema muito maior. Então, às vezes eu vou para esse ambiente com o Senhor, e eu não estou totalmente arrependido, mas eu preciso pensar, eu preciso acreditar que eu tenho que ir para esse ambiente de confissão e de arrependimento. Eu preciso falar, Senhor, eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero mais cometer os mesmos pecados de sempre. Eu não quero mais carregar esses pecados de estimação. Eu não quero mais. Eu não sei o que está te assombrando, o que está te rodeando, eu não sei. Talvez seja orgulho, e talvez você já discerniu, mas você nunca se submeteu ao Senhor em arrependimento para que o Senhor arranque esse orgulho do coração. Às vezes é inveja, às vezes é intolerância, às vezes é ira, às vezes eu fico irado, principalmente no trânsito aqui de Pinda. Quem riu compartilha de um sentimento no mínimo semelhante. A Aline, cara, fica irada às vezes. No período da manhã ela ficou irada. A gente estava vindo para o culto de carro. Passei na rotatória, um motoqueiro achou que a preferência era dele. Ele achou. Eu acho que motoqueiro acha muitas coisas assim. Tipo, eu acho que dá. Eu acho que é hora de acelerar agora. Eu acho que agora é hora de fazer barulho. Eu acho que essa pizza vai chegar com o queijo só de um lado. Eu acho que o motoqueiro pensa muito, sabe, dessa forma. E aí ele foi, eu já estava na rotatória, aí ele entrou, mas ele não entrou no randandandan, sabe? Tipo, entrou, mas já se livrando do problema. Ele entrou devagar. E eu ia dar no meio dele. E ele tá light. Eu acho que dá. E aí eu dei uma freada assim, e a Aline, mas que mané. Até para desviar, minha mulher bonitinha. Mas ficou com uma ira. Que mané. Eu acho que eu estava com sono, não reagi. Porque talvez sem sono eu reagiria de outra forma. Ah, que manézão, hein? Eu acho que eu ia aumentar a parada, sabe? Esses dias eu fiquei irado com a minha própria mãe. Do nada. Do nada, eu fiquei irado com a minha mãe, do nada. Minha mamãezinha maravilhosa, minha mãe, meu Deus do céu, sou devedor, honro a minha mãe, amo a minha mãe. Quantos livramentos de Deus a minha mãe já recebeu, quantos ensinamentos a minha mãe já me proporcionou, mas do nada eu fiquei irado com a minha mãe. Eu estou evoluindo. Quem está evoluindo aqui? Esses dias eu estava compartilhando que eu não tenho brigado mais com a Aline, só existe um desejo assim, mas sem ira no coração, assim, Senhor, bem que ela podia falecer. Não estou irado, Senhor. Eu estou em paz, mas se ela falecer, Senhor, ela vai estar em um bom lugar. Você nunca briga com a esposa? Só eu.
Você nunca briga com o marido? Só eu. Fiquei irado com a minha mãe. Minha mãe queria uma ajuda, Virão. Queria que eu colocasse um sofá, 2 e 3 lugares, do nada, dentro de casa. Coloca lá, filha. Forte. Obrigado, Vinão. Você é o cara. Eu te amo. E aí ela falou uma vez. Só que mãe, você sabe como é que é, né? Ela não falou uma vez. Ela falou 37. No primeiro minuto. Depois ela falou mais umas 45. Bem que tu podia colocar aquele sofá 2 e 3 lugares para dentro de casa, hein, Rafa? Aí eu, então agora eu vou. Hein, Gustavo? Aí eu falei, agora eu tô indo lá, mãe. Pode deixar que eu coloco. A mão girou assim, tá ligado? Eu coloquei o sofá para dentro sozinho. Um sofá 2 e 3 lugares, na ira, sabe? Eu erro, eu falho. Eu me precipito muitas vezes. Eu falho com a minha esposa, essa linda, essa maravilhosa. Eu falho com a minha mamãe, eu falho com a minha filha, eu falho com o meu filho. Mas tem momentos que é pesado demais e, de alguma forma, eu creio que o Espírito Santo ele vai convencendo e eu preciso largar isso, eu preciso evoluir nisso. Uau, eu não quero mais viver dessa forma. Existe um inconformismo, sabe? Eu não posso estar conformado com o meu estilo de vida nesses dias. Eu preciso me arrepender de alguns problemas. Eu preciso me arrepender dos pecados que eu cometo. Eu não quero carregar mais pecado. Então, meus amigos, não foi uma preparação de uma mensagem, foi uma oração, um rasgar de coração. Foi um mergulhar em arrependimento, e muitas vezes aquilo que nós falamos para o Senhor, eu não quero mais, na verdade nós queremos sim, mas nós falamos para o Senhor de uma forma profética, eu não quero mais, o Senhor sabe que a minha carne até quer, mas eu não quero mais isso, eu não quero viver mais dessa forma, eu não quero mais ofender a minha esposa, o meu esposo, eu não quero mais ofender os meus filhos, eu não quero mais ofender os meus pais, eu não quero mais esse estilo de vida. Então eu não fui preparar uma mensagem, eu fui conversar com o Senhor e de repente surgiu a mensagem. Mas sabe o que é bom? No versículo de número 3, a Bíblia vai dizer que a lâmpada, ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, a lâmpada do Senhor ainda não havia se apagado. Ei, existe uma luz aí dentro, existe uma chama aí dentro, a luz ainda não está apagada, a chama ainda não está apagada. O Senhor ele vai transformar, Ele vai trabalhar na tua vida a partir dessa noite de uma forma que você nunca imaginou. Era ofício do sacerdote manter a lâmpada acesa, ofício sacerdotal, manter a lâmpada acesa. Pensando de uma forma judaica, fala a respeito do candelabro, do castiçal. O sacerdote tinha que colocar óleo, tinha que colocar fogo, a luz, a lâmpada não poderia ser apagada, não poderia se apagar. Ei, existe uma responsabilidade na vida do sacerdote do antigo pacto, da antiga aliança, em manter a luz acesa. Ainda existe essa responsabilidade para nós também, em manter a luz acesa, a chama acesa. A responsabilidade em manter a chama acesa do teu coração, não é do Rafael, não é da Poema, é sua. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 6, a Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Então a responsabilidade é sacerdotal, você tem que buscar o Senhor, para que essa luz não se apague, para que essa chama não se apague. Ei, eu creio que o Espírito Santo está soprando nessa noite, para que essa chama se torne um incêndio, para que essa pequena lâmpada aí dentro da tua vida se torne uma cidade iluminada, e o Senhor vai usar a tua vida nesses dias, na autoridade do nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Samuel, ele está deitado no templo, trazendo para os nossos dias e conjecturando um pouco. Imagina alguém deitado no templo, é uma quebra de protocolo.
trazendo para os nossos dias, é uma quebra de protocolo. Eu sei que tem alguns irmãos aqui mais da antiga, do tempo da Cassiane, Lauriette, tem alguém aqui assim? Olha, teve um U. De onde veio esse U? A Branca mandou um U assim, em dó, assim, acho que foi até em dó o U que ela mandou. Mandou um U assim, afinadinho. E eu creio que aqui alguém já deitou na igreja, alguém já deitou no templo, assim, do nada, deitou, resolveu deitar. O Isaac não precisa nem levantar a mão, a gente já sabe. Do nada. Vou deitar aqui mesmo. Eu sei que eu não estou em casa, mas vou deitar. Uma quebra de protocolo. Eu creio em homens e mulheres que ousam quebrar o protocolo para chamar a atenção de Deus. Eu já deitei, eu já dobrei o joelho, eu já chorei, eu já pensei assim, eu não quero mais ir para casa hoje, não, eu não quero mais ir para casa, eu quero ficar aqui. Parece que a gente é envolvido com uma noção da eternidade e a gente não quer mais contagem de tempo, sabe? A gente quer que aquilo dure para sempre, depois a gente vai retomando a consciência. Mas é tão bom quando alguém resolve quebrar o protocolo. Trazendo para os nossos dias a linguagem do Antigo Testamento desse momento, na vida de Samuel. Samuel está deitado do lado da arca. A arca é o símbolo da presença de Deus, ou seja, alguém se jogou na presença. Ou seja, Samuel não esperou sentir para fazer, ele fez para acontecer. O nosso problema é que muitas vezes nós estamos esperando alguma coisa acontecer para que a gente tome uma atitude. Não, eu vou tomar uma atitude nessa noite para que alguma coisa aconteça. Eu não vou esperar acontecer para que eu faça algo. Não, eu vou fazer algo. E vai acontecer algo do céu na minha vida. Na autoridade do nome de Jesus, meus amigos. Eu creio em uma resposta diferente a partir dessa noite. Eu creio em atitudes diferentes a partir dessa noite. Deus, Ele vai falar com pessoas que estão na presença, estão lançadas na presença, valorizam a presença, querem a presença, anseiam pela presença. Então no versículo de número 4, a Bíblia diz que o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu, eis-me aqui. O Senhor chamou Samuel, e Samuel respondeu, eis-me aqui. É claro, não existe um discernimento necessário na vida do menino nesse momento, para entender a voz de Deus. Mas é interessante observar que Samuel está posicionado. Samuel, ele está posicionado para receber algo. Então quando ele ouve aquela voz, ele já diz, eis-me aqui. Nós precisamos de um posicionamento que vai atrair a voz de Deus para as nossas vidas, meus amigos. Eu não posso continuar da forma que eu estou, pensando que Deus vai falar, que Deus vai fazer, não. Eu preciso de um posicionamento para atrair essa voz. Samuel estava posicionado. Samuel estava posicionado, e o Senhor fala, Samuel, Samuel. E ele responde, eis-me aqui. Agora entenda uma coisa. O Senhor, Ele está falando com Samuel agora no meio do silêncio. Ei, você vai ter que calar muitas vozes na tua vida para ouvir a voz do Senhor. Deus, Ele fala no meio do silêncio. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando assim, o Senhor não tem falado mais comigo, o Senhor não tem mais direcionado a sua voz para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Ei, talvez você diga assim, que silêncio é esse? Ei, é o ambiente perfeito para que o Senhor fale com você. É um ambiente perfeito, está um silêncio total na minha vida. Então é a partir de agora, o Senhor vai descarregar a sua vontade, a sua palavra, a intenção do coração dEle para você, em nome de Jesus. Agora o problema é que muitas vezes as vozes estão falando. Existem muitas vozes, existem muitas pessoas, eu tenho muitas referências, são muitas pessoas que eu procuro para conversar, eu tenho um guru na minha vida, quando eu preciso eu vou conversar com ele, eu vou conversar com ela. Ei!
Faça calar todas as vozes ao redor da sua vida, para que você tenha uma palavra nítida, para que você tenha uma palavra rema do Senhor, não uma palavra humana. É muito bom entrar na igreja, ouvir alguém ministrando uma palavra para você, mas é muito melhor ouvir o Senhor, lá no Mateus 6,6, no teu quartinho, na tua casa, no teu quarto, fechando a tua porta, falando com o Senhor em secreto, e em secreto Ele te recompensa, Ele fala contigo, você estraga, você arrepia, você chora, e você tem total certeza que o Senhor falou com você. Obrigado, amor. Você me ama. Melhor. Foi um delay na piada, né? Um delay. É muito bom quando você ouve o Senhor, nitidamente o Senhor. É legal, cara, ser ministrado. É legal ser ministrada, mas quando o Senhor fala, sai da frente, meu amigo. Quando o Senhor fala, sai da frente. As nossas forças acabam, as nossas razões cessam, as nossas intenções são declaradas e denunciadas, o Senhor está falando, a gente sabe que nesse ambiente não prestamos, Senhor, eu não vou nem mais erguer as mãos, porque o Senhor está presente nesse lugar, Maranata, Senhor, eu quero a sua presença, eu quero o Senhor mais do que tudo. É muito bom esse ambiente de declaração de uma palavra rema, de uma palavra verdadeira para as nossas vidas. Samuel ouviu 3 vezes e não discerniu. É um menino, está aprendendo. Ele está ouvindo a voz do Senhor, mas ele não está discernindo que é o Senhor. Aí a minha pergunta é: será que o Senhor não está falando? Ou será que o problema é que Ele esteja falando, mas eu não estou conseguindo discernir a voz dEle? Para algumas pessoas, talvez o Senhor está falando nesses dias, mas você não está conseguindo discernir o que o Senhor está falando, porque o teu coração, sabe, muitos sentimentos, muitas coisas, muitas inclinações, muitas pessoas falando, e aí o Senhor está falando também, mas a voz dEle está perdida no meio dessas multidões de pensamentos, de pessoas. Será que o Senhor não está falando, ou nós não estamos conseguindo discernir a voz do Senhor nesses dias? Ou tudo se tornou um mero costume para nós? Samuel ouviu 3 vezes e não discerniu. Talvez Deus já esteja falando ao teu coração, meu amigo e minha amiga. A questão é, nós precisamos discernir essa voz e valorizar essa voz. Nós não podemos nos acostumar com isso. Nós precisamos entender, não é a vontade de homens em uma igreja, é a vontade do Senhor da igreja, falando aos homens. Nós precisamos discernir que o Senhor está falando nesses dias conosco. Versículo de número 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela 3ª vez, e ele levantando-se foi a Eli, e disse-me, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. Pelo que ele disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser, que se te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Fala Senhor, porque o teu servo ouve. Ei, eu acredito que, na maioria das vezes, o Senhor vai usar alguém com uma certa integridade para te ensinar. Mas na falta dessa pessoa, talvez Deus use até Eli para te ensinar. Muitas pessoas que entraram aqui passaram por ministérios, passaram por igrejas, e depois de um determinado tempo pensaram assim, nossa, eu fiquei tanto tempo com essa pessoa. Pessoa X, pessoa Y, e depois percebeu assim, cara, não tem nada de Deus. Mas você aprendeu muitas coisas. Te trouxe até aqui, mas não é suficiente para te levar adiante. Deus tem uma porção nova para a sua vida. Você não pode estar preso nas coisas que aconteceram lá no passado. Deus tem algo novo para fazer contigo no dia que se chama hoje. O que olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está dando para entender isso, meus amigos? Então não pense que os dias do passado foram melhores do que os dias do presente. Não, Deus está trabalhando no dia que se chama hoje.
Ele está trabalhando hoje e amanhã vai ser muito melhor na autoridade do nome de Jesus para a sua vida. Ele está trabalhando hoje e amanhã vai ser muito melhor para a sua vida na autoridade do nome de Jesus. Se não tem alguém íntegro, Deus usa um Eli. E aí, Eli ensina Samuel a ouvir e a responder ao Senhor. Se você ouvir, menino, você vai dizer assim, ó: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa tem que ser a nossa resposta a partir dessa noite. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque a tua serva ouve. Vai para o teu quarto, mas não vai na inclinação para sair falando com o Senhor. Entra no teu quarto e diz assim: Senhor, fala. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve, a tua serva ouve. A nossa disposição tem que ser em ouvir o Senhor. O chamado de Samuel agora é declarado e o chamado dele é ouvir o Senhor. Deus o chama para ouvir. Nós pensamos muitas vezes que um chamado é simplesmente Deus realizando algo nesse tempo para que a gente possa fazer algo, fazer alguma coisa. Mas Deus nos chama para ouvir, meus amigos. Deus te chama para ouvir. O nosso chamado é para ouvir. O chamado de Samuel foi para ouvir o Senhor. E talvez o Senhor ele não vai falar nada para você a respeito do que você vai fazer nessa terra. O Senhor vai falar para você a respeito do que Ele tem para fazer nessa terra. Quantos aqui estão dispostos a ouvir o Senhor? Todos os dias. E talvez em alguns dias Ele não fale, mas você continua posicionado e disposto a ouvi-lo. Eu quero ouvir. Eu quero dEle. Eu quero mais dEle. Eu não estou satisfeito com a vida que eu estou vivendo. Eu não estou satisfeito com essa vida. Eu resumiria essa palavra em 3 outras palavras simples para que a gente guarde e desfrute do que Deus está fazendo nessa noite. Eu preciso valorizar a presença do Senhor e a sua obra. Eu preciso me arrepender diante daquilo que está acontecendo na minha vida. E eu preciso ouvir o Senhor constantemente. Valorizar. Ainda que você não tenha o carro que você deseja, a casa que você deseja, o trabalho que você deseja, mas você tem a presença do Senhor disponível para você. E de todas as coisas que nós pensamos que precisamos para sobreviver, talvez são coisas que não fazem sentido algum no dia que se chama hoje. O que nós precisamos para sobreviver é a presença do Senhor. Ele é provisão, Ele é livramento, Ele é cura, Ele é batismo com fogo. Ah, meu amigo, Deus está fazendo algo que vai nos afetar aqui nessa noite. Eu preciso valorizar o Senhor, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar, eu preciso ouvir constantemente aquilo que Deus tem para fazer. Deus tem algo específico para a sua vida. Você poderia se colocar de pé nessa noite? A mesa, período da manhã, light. Deus tem algo específico para a sua vida. Deus olha para Samuel e diz assim: Samuel, eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual vai fazer tremer os ouvidos de todos os que a ouvem. Vai fazer tremer o ouvido, cara, o que Deus vai fazer. Deus está falando para Samuel: eu vou fazer algo que vai impactar. Imagina Deus falando isso para você nessa noite: eu vou fazer algo que vai impactar. Não é que Ele depende de você para fazer, Ele está dizendo assim: eu vou fazer independente das suas forças. Imagina você ouvir isso do Senhor: eu quero fazer algo impactante.
Deus, Ele tem uma palavra específica para a sua vida. É para você. É para você. Ele é capaz de manter você aceso. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Se a chama está quase apagando, se a luz está quase apagando, o Senhor pode manter você aceso, você acesa. Quem crê nisso diz amém. Não. Estilo Marcinho, 50%. Quem crê nisso diz amém. Ele é capaz de manter você aceso. Ele é capaz de manter você queimando. Da nossa parte precisa existir um posicionamento, uma disposição. Eu quero. Quantos aqui querem queimar? Quantos aqui querem, meu Deus, eu quero queimar na tua presença, eu quero queimar na tua presença. Eu não sei como você entrou, mas Ele pode manter você aceso. Lembra que eu falei que no Antigo Testamento era a responsabilidade do sacerdote manter a chama acesa? Só que agora nós temos um novo sacerdote. Na nova aliança nós temos um novo sacerdote. João Batista fala a respeito dele. João Batista diz assim: eu na verdade vos batizo com água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. A linguagem do Antigo Testamento, óleo e fogo. A linguagem do Novo Testamento, Espírito Santo e fogo. 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 Eu não sou digno, eu não tenho esse poder. Mas Ele pode te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quem é Ele? O nosso sacerdote perfeito. Nós temos agora um sacerdote perfeito. Assim também Cristo, o escritor de Hebreus vai dizer, não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também em outro lugar diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o nosso sacerdote perfeito. Ele pode manter a chama acesa. Ele pode te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele pode te batizar com o Espírito Santo e com fogo nessa noite. Comece a adorar aí no teu lugar. Não seja um mero espectador, feche os teus olhos. Tenha um posicionamento de alguém que vai receber algo de muito valor agora. Se você quiser vir aqui na frente, você pode vir, eu vou orar por você. Os líderes dessa casa vão orar por você também. Mas tenha um comportamento, um posicionamento de alguém que vai receber algo de muito valor. Sabe, vem para frente, mas estende a mão assim, Senhor, eu quero. E talvez você não venha para frente, eu te respeito, não tem problema nenhum. Você pode ficar aí no teu lugar. Mas eu não gostaria que você fosse um espectador nessa noite, que você também se comportasse. Eu quero receber mais do Senhor e da tua presença. Meu Deus. Eu não sei quais são as palavras que você pode entoar para Ele nessa noite, mas comece a entoar algumas palavras para Ele. Diga: ei, eu te adoro, Jesus. Diga: ei, eu te amo, Jesus. É você e Ele. Talvez você tenha que fechar os seus olhos para se livrar de muitas coisas que te conectam com essa terra. Se conecte com o céu agora para receber mais do Senhor. Ele está falando no teu coração agora. Ele já está começando a responder aquela tua oração. Aquela oração que você fez nessa semana, Ele já está respondendo. Hey! Shakarabassuri anda la manai. Alguém reaja a isso. Não seja um mero espectador. Adore. Se você quiser dobrar o teu joelho, se deitar na casa do Senhor, fique à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade, você está diante de Deus.